Aí, olha só, nesse sistema nosso, que é o sistema internacional, a gente usa muito uma questão de abreviação, digamos assim, que a gente chama de prefixos, tá? O que eu quero dizer com isso? É mais para indicar, por exemplo, qual é a magnitude também, né? Auxiliar nessa expressão da magnitude, tá? Dessa unidade de medida, tá? Ou desse valor numérico que eu estou obtendo, tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês já vão entender. Olha só, tá? Imaginem que eu percorri uma certa distância, tá? Essa distância, ela foi de 1000 metros, ok? O metro é a unidade básica ali desse sistema para comprimento, ok? Então, digamos que esse aqui seja o metro, tá? Mas aí, eu percorri 1000 metros. Então, às vezes, se o valor é muito grande, né? Eu tenho que escrever lá 1000 metros, né? Aí, imagina, às vezes é 1 milhão de metros. 1 bilhão de metros, né? Eu posso abreviar isso. Então, no sistema internacional, a gente tem essa questão da abreviação. A abreviação tanto para o valor numérico maior do que essa unidade básica, quanto para o menor, tá? Então, olha só. Ao invés de eu falar, às vezes, 1000 metros, eu posso falar isso aqui, ó. Que eu tenho, né, 1 quilômetro. Então, esse 1 quilômetro, esse casinho, né, ele indica o quê? Um 10 na 3 da unidade básica que eu tô falando. 10 na 3 é 1000, tá? Então, vezes 1000 a unidade básica, tá? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu escrever, então, que eu tenho 1000 metros, eu posso escrever mais simplificadamente, né, que eu tenho 1 quilômetro, né? km. Ah, mas às vezes eu percorri um pouquinho mais, né? Digamos, com o meu carro, tá? Eu ainda percorri 1000 vezes mais o quilômetro, certo? 1000 quilômetros. Ou 1 milhão de metros. Ao invés de eu escrever lá 1 milhão de metros, eu posso fazer o quê? Utilizar uma abreviação M maiúsculo. Então, Mzão, Mzinho, que significa 10 na 6 da unidade básica, que é o meu metro, tá? Então, 10 na 6 seria esse 1 milhão. Então, vezes 1 milhão da minha unidade básica. Na parte do metro, geralmente a gente usa o quilômetro, né? É bem comum mesmo a gente botar o K. Na quantidade, por exemplo, de massa, também, né? Às vezes a gente chama, eu tenho 1 grama. Grama, né? Poderia ser uma unidade básica. O quilograma, então o K, né? Já está indicando 1000 vezes mais do que essa básica aqui. Se eu tivesse 1 milhão a mais da básica, eu dizia 1 megagrama, né? É difícil usar isso, mas enfim, tá? Esse mega é bastante usado, por exemplo, quando a gente fala de potência, né? Então, às vezes, a potência ela é uma unidade bastante grande. Então, às vezes, numa usina, por exemplo, né? Eu vou obter, né? Tipo assim, 1 milhão de watts. Então, ao invés de eu escrever 1 milhão de watts, eu tenho 1 megawatt, né? Então, 1 Mzão W, né? Que é o watt é a básica, o Mzão na frente só indica que é 1 milhão daquela básica. Não sei se vocês estão entendendo, daí depois vocês me falam. Além de eu, né, colocar esse prefixo, né, para as unidades maiores do que a básica, eu também posso colocar para as menores, né? Então, o caso da grama é um exemplo que a gente utiliza muito as menores. Então, às vezes, eu tenho o quê? A grama dividido por 1000, né? Ou seja, eu tenho 0,001 grama. Vou escrever tudo isso? Não. Eu posso fazer o quê? Escrever que eu tenho 1 miligrama. Então, vejam que eu uso o M minúsculo. Por isso que é importante essa questão do maiúsculo e minúsculo, né? O maiúsculo é mega. Vejam só.
É 1 milhão daquela unidade. O M minúsculo é mili, quer dizer que é dividido por 1000 daquela unidade. É 0,001 da unidade básica, tá? Seria a mesma coisa também que eu pegar essa unidade básica, que no caso é a minha grama, e multiplicar por 10 na menos 3. Então, vejam, né? Quando eu tenho as unidades grandes, o meu expoente ele é positivo. Então, aqui era 10 na 3, aqui é 10 na 6, né? Multipliquei por 1000, multipliquei por 1 milhão. Agora, eu tenho unidades pequenas. Então, eu peguei a minha básica, dividi por 1000, né? Eu tenho um 10 na menos 3, miligrama. Eu posso ainda dividir essa unidade por 1 milhão, né? Então, aqui, ó, dividido por 1 milhão, eu tenho uma massinha bem pequenininha, que eu chamo de micro. Então, tem esse símbolo aqui, né, que na verdade é uma letra grega, que é o mi. Então, vocês vão, é como se vocês fizessem um U com uma perninha para baixo, tá? Tem que fazer bem certinho para saber que é o micro. Então, essa unidade de micrograma também é bastante utilizada, né? E equivale ao quê? Como se fosse a grama dividido por 1 milhão, né? Então, é um valor bem pequenininho. Ou eu posso dizer assim, que é uma grama vezes o 10 na menos 6, né? Que é 1 milhão, mesma coisa. Ainda eu poderia ter, por exemplo, uma menorzinha aqui, né? Que é um elétron aqui para mim, que seria, por exemplo, um 10 na menos 9 da grama, que seria daí uma nanograma, tá? Então, olha só, aqui, né, a gente tem as possibilidades dessas abreviações. Qual que a gente utiliza mais? Para aquelas unidades, né, que o valor numérico é muito grande, a gente usa muito, né, digamos, em algumas grandezas. O tera, né, então que é um T grande, tá? Inclusive, a gente fala muito, né, em computador, né, de você ter terabyte, né, de você ter o gigabyte, né, significa isso. Um terabyte é quando você tem 10 na 12 bytes. Gigabyte, 10 na 9 bytes. 1 megabyte, 10 na 6 byte, né? Ou 1 megawatt, MW, né? Então, 10 na 6 do meu watt. K, vejam que o K é minúsculo para quilo, tá? Então, eu posso ter 1 quilograma, ou seja, 1000 gramas, 10 na 3. Posso ter um hectograma, seria só 100 gramas, né? 100 vezes a grama, 10 na 2. Posso ter um decagrama, são 10 gramas. Essas aqui não são muito utilizadas, né? Então, principalmente essas que eu especifiquei aqui para vocês. Outras que são muito utilizadas são essas aqui, ó. O Czinho minúsculo, que é de centi, significa quando você divide a unidade por 100. Ou multiplica por 10 na menos 2, é a mesma coisa, tá? O centi, ele é bastante usado ali para metro, né? O centímetro. Até vou contar uma curiosidade para vocês dessa do centi, que uma vez eu fui num congresso na França com alguns colegas, né? Quando eu estava no doutorado, e a gente, obviamente, pediu uma cerveja, né? Enfim. E aí veio lá no copo... não era no copo, era no menu, né? Dizendo assim, ó, CL, a unidade, CL. E nós, gente, mas o que é isso, né? Será que é muito chopp ali, muita cerveja? Será que é pouco? Quanto é que é esse CL? E ficamos pensando, porque não é muito utilizado aqui, né? Aí uma hora eu falei assim, gente do céu, o C é de centi, né? Ou seja, de centilitro. Vocês entendem? Não, olha, pelo amor de Deus. Então, ao invés lá, né, deles medirem que nem nós aqui, por exemplo, me dá uma garrafa de 500 ml, por exemplo, seria de 50 centilitros, né? Então, vejo que nem no bar a gente tá livre, né, dessas unidades. Até aqui em casa eu tenho os copos, aquele da Estela, eu vou pegar ali para vocês verem. Ali é melhor, ó.
Estão enxergando? 25 cl significa 25 centilitros. Ou seja, para nós aqui, ele é um copo, na verdade, de 250 ml. Então vejam, dependendo do lugar que você vai, né? Nem você beber uma cervejinha em paz você tem sem se livrar das unidades, tá? Mas vamos lá, continuando. Mili, a gente usa bastante, né? Significa a unidade básica dividido por 1000, ou seja, mesma coisa que multiplicar ela por 10 na menos 3. O micro, que é o que eu falei, 10 na menos 6, ou seja, eu estou dividindo por 1 milhão. O nano, 10 na menos 9, a gente usa bastante nanômetros, né? Que agora até por causa da nanotecnologia. Picômetro, às vezes a gente utiliza também, né? Principalmente para os átomos ali, como as distâncias, né? O tamanho deles é muito pequeno, a gente precisa utilizar o picômetro, tá? Que seria, então, 10 na menos 12 metros, certo? Então, essas são os principais múltiplos e submúltiplos da minha unidade no SI.